E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai fazer uma análise completa do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências, o CXAG11. E só para deixar todo mundo na mesma página, essa nossa análise aqui é toda baseada no relatório gerencial oficial, tá? A gente está olhando os dados de outubro de 2025, que foram publicados agora, em novembro do mesmo ano. Para organizar a nossa conversa, a gente vai passar por 5 pontos principais. Vamos começar com uma visão geral e os rendimentos. Depois a gente mergulha nos resultados do mês, dá uma olhada no portfólio e nos contratos, checa a parte de capital e endividamento e no final a gente fecha com o resumo e a palavra do gestor. Vamos lá? Então, começando pelo começo. Nessa primeira parte, a gente vai entender qual é a do fundo, sabe? O modelo de negócio dele e os principais números de distribuição referentes a outubro. O modelo de negócio do fundo é o que o mercado chama de Sale and Leaseback. O que é isso na prática? É bem simples, na verdade. O fundo comprou 32 imóveis, que são agências, direto da Caixa Econômica Federal. E aí, na mesma hora, ele alugou esses mesmíssimos imóveis de volta para a própria Caixa. Tudo isso amarrado num contrato de locação que a gente chama de atípico, de longo prazo. São 10 anos de contrato. Ou seja, a Caixa é a única inquilina de tudo. E o que isso gerou de rendimento? Bom, com base nos resultados de outubro, o fundo anunciou uma distribuição de 70 centavos por cota. Esse pagamento caiu na conta dos cotistas em novembro. Agora, 70 centavos, o que isso significa em termos de retorno? Olha só, esse valor representa um dividend yield anualizado de 11,43%. É um número bem expressivo, né? E esse cálculo foi feito com base no preço da cota lá no fechamento de outubro. Outro indicador que a gente sempre tem que olhar é o P sobre VP, o preço da cota dividido pelo seu valor patrimonial. Ele fechou o mês em 0,66. O que isso quer dizer? Basicamente, que a cota estava sendo vendida na bolsa com deságio, um desconto, de 33,6%. Em outras palavras, o mercado está pagando menos pelo fundo do que o valor contábil dos seus ativos. Beleza. Agora vamos para a segunda parte. A gente vai dissecar um pouco mais o desempenho financeiro e operacional do fundo, olhando especificamente para os números de outubro. Antes de mostrar os números do fundo, vamos só alinhar dois conceitos rapidinho: vacância física e financeira. Vacância física, pessoal, é bem direto. É a porcentagem da área total, em metros quadrados, que está vazia, sem ninguém alugando. Já a vacância financeira é sobre dinheiro. É o percentual da grana que o fundo poderia estar ganhando, mas não ganha, porque tem esses imóveis vagos. E aí vem um ponto-chave desse fundo específico. Lembra que a gente falou que o contrato é único com a Caixa para todos os 32 imóveis? Pois é, por causa disso, a ocupação é de 100%. E a consequência direta disso é que tanto a vacância física quanto a financeira do fundo são zero. Tudo ocupado, tudo gerando receita. Ok, vamos olhar para o dinheiro agora. A receita de aluguel em outubro chegou a quase 1,6 milhão de reais. Depois de descontar as despesas, o resultado caixa, que é o que realmente sobrou, foi de R$ 1.557.000. Isso dá uns 74 centavos por cota. Desse total, o fundo distribuiu a maior parte, 70 centavos por cota. E o que aconteceu com o resto? Ele reteve aqueles 4 centavinhos, o que é uma prática saudável para ir formando uma reserva. Certo, agora vamos dar um zoom nos ativos do fundo. A gente vai entender melhor o que tem dentro do portfólio e quais são as regras desse contrato único e tão importante com a Caixa. Olhando para esse gráfico, fica bem clara a diversificação geográfica do portfólio, né? A gente vê que a exposição por valor de mercado está bem equilibrada entre 4 estados bem importantes. Minas Gerais está na frente com 25,8%, mas logo atrás vem o Rio Grande do Sul com 25,6%. E coladinho, a gente tem o Rio de Janeiro com 24,4% e São Paulo com 24,2%. Essa linha do tempo do contrato é talvez uma das coisas mais importantes para se entender sobre esse fundo. Ele começou lá em outubro de 2021. Um marco importante aconteceu agora, em outubro de 2025, que foi o fim do pagamento de uma parcela de aluguel que era diferida. Mas o que a gente tem que ficar de olho mesmo é no futuro. Em outubro de 2026, tem a chamada ação revisional, que pode mudar o valor do aluguel. E lá na frente, em outubro de 2031, o contrato acaba. E um detalhe importante: como esse aluguel é reajustado?
Ele é corrigido todo ano pelo menor valor entre o IPCA e o IGPM, que são os dois principais índices de inflação que a gente tem. Isso é uma cláusula bem interessante, porque dá uma certa previsibilidade e protege o fundo caso um desses índices dispare sozinho. Muito bem, vamos agora para a nossa quarta sessão. Aqui o papo é sobre a saúde financeira do fundo. Vamos ver como ele está de dívidas para entender o nível de risco da operação. Olha, os indicadores de endividamento mostram uma situação bem tranquila, bem conservadora. A relação entre o que o fundo deve e o seu patrimônio é de só 0,68%. É uma dívida muito baixa. A alavancagem financeira está praticamente em 1 e a solvência geral 146,8 vezes. Isso mostra uma capacidade gigantesca de cobrir todas as suas obrigações usando os seus ativos. Esse gráfico aqui deixa a situação da liquidez bem clara. De um lado, o fundo tinha 7,53 milhões de reais em caixa e aplicações. Do outro lado, tudo que ele devia, os passivos totais, somava só 1,58 milhão. Ou seja, tem bastante dinheiro em caixa para pagar as contas de curto prazo com muita folga. Bom, chegamos na nossa reta final. Aqui a gente vai juntar todas as peças, fazer um resumo dos pontos principais e ver o que a própria gestão do fundo disse no relatório do mês. Fazendo um balanço geral, do lado positivo, o que se destaca? O contrato atípico de 10 anos, que dá muita segurança, o inquilino de primeiríssima linha, que é a Caixa, ocupação de 100%, aquele desconto grande no P sobre VP e um endividamento quase inexistente. Agora, os pontos de atenção. O risco de ter tudo concentrado em um único inquilino, o risco envolvido na negociação da revisional de aluguel em 2026 e essa pequena redução na receita que aconteceu pontualmente este mês. E falando nessa redução da receita, o gestor foi bem direto ao ponto no relatório. A citação é a seguinte: houve uma redução pontual da receita em virtude de uma falha operacional da Caixa no processamento de parte dos aluguéis no mês. A situação já está em regularização, incluindo a cobrança dos encargos previstos em contrato. Ou seja, estão dizendo que foi um problema pontual, operacional e que já estão correndo atrás para regularizar e cobrar os encargos. O relatório trouxe também uma outra novidade. Foi formalizada a conclusão das obras de melhoria na agência de São Lourenço, lá em Minas Gerais. Isso é importante porque mostra que os compromissos do contrato estão sendo cumpridos. Olha, a sua inscrição aqui no canal realmente faz a diferença. Continue acompanhando nossas análises e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E para a gente fechar, fica uma pergunta para a gente pensar junto. Com a segurança desse contrato de longo prazo com a Caixa de um lado e esse desconto grande no preço da cota do outro, que tipo de riscos e oportunidades o mercado está enxergando para o fundo nesse caminho até 2031?